A cultura capixaba é diversa. Ela conecta saberes e territórios. É o que faz gente ser a gente. Somos muitos. Somos múltiplos. Um mosaico que nos faz sentir em casa. Capixabas. E nos conecta com o mundo. Faça, interaja, sinta, conheça a cultura do Espírito Santo. Acesse nossa nova plataforma de conteúdo em www.culturaconecta.es.gov.br. Assista, curta, compartilhe. É a diversidade cultural ao seu alcance. Cultura Conecta, Secretaria da Cultura, Governo do Espírito Santo. Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Moraes e eu estou aqui para dar uma aula sobre pitching. E a razão pela qual eu apresento esse conteúdo é porque eu tenho alguns anos de experiência nessa área, dos dois lados. Tanto daquela pessoa que está apresentando o pitching, querendo que o projeto seja aprovado, como aquela pessoa que está ouvindo a apresentação e ali escolhendo projetos que possam ser trabalhados por uma produtora ou até por uma distribuidora. Brevemente, meu currículo, sou formado na área audiovisual, sou mestre em cinema, já trabalhei fora do Brasil e há 20 anos, mais ou menos, eu tenho a minha empresa em Vitória. Vou compartilhar com vocês uma tela aqui e aí a gente vai começar a falar um pouquinho do processo, vou mostrar algumas coisinhas, então vamos lá, me dá só um instantinho para a gente poder compartilhar isso aqui. Ok? Então vocês devem estar vendo aí agora a cartela de início, a arte do pitching, comigo, Gustavo Moraes. Deixa eu... Tá, isso aqui. Então, falando basicamente do meu trabalho, né, nesse primeiro estágio, me apresentar também um pouquinho mais. Isso aqui é um filme a qual eu participei como consultor do projeto, consultor do roteiro, está no Netflix, é O Paraíso Perdido, da Monique Gardenberg. É um projeto muito diferente de tudo que eu já havia feito, e dessa experiência com a Monique aprendi muito sobre pitching também, daí a citação dele aqui. Do mesmo modo, o projeto Moda Sem Medida, que é um documentário para Fashion TV, que estará disponível em 2021, em algum momento, acredito, no primeiro semestre de 2021, estará no canal Fashion TV. É um projeto que ganhou um edital, eu participei na consultoria e no roteiro e tive também acesso ao projeto de pitching do mesmo. E também a série de ficção Baile de Máscara, da produtora Giros e da produtora Tandeline Filmes. O projeto também é ganhador de um edital e eu também tive acesso ao projeto. Então acho que essas possibilidades que a gente tem de visualizar projetos de outras pessoas que não só os da gente, como apresentando, sempre ampliam nossa gama de conhecimento e permitem que a gente tenha uma noção melhor do que vem por aí. Nesse âmbito, 2 projetos da minha produtora, 55 Cine, foram aprovados por edital da Secult em conjunto com a Ancine. Somados, os projetos dão mais de R$1 milhão e a gente está aguardando a liberação dessa verba via fundo setorial para a execução deles. Esses projetos, claro, também passaram por pitching, por defesa, por planejamento, por ter um projeto muito bem estabelecido. O pitching, ele é apenas parte de um projeto, né? Ele é mais um elemento dentro de um projeto, mas é importante a gente saber entender como apresentá-lo, principalmente oralmente. Muitos projetos você só encaminha a documentação, um PowerPoint ou um PDF, mas outros é importante sim você defendê-lo oralmente. E eu acho que essa proposta aqui é para possibilitar que outros realizadores tenham acesso a diferentes métodos que eu pessoalmente fui aprendendo ao longo dos anos, não só aqui no Brasil, como fora, tá bom? Então, o que é o pitching, né? É uma palavra gringa que a gente até hoje ainda não conseguiu ter uma tradução ou uma adaptação perfeita ao Brasil, mas para algumas pessoas essa imagem parece familiar e é a imagem de um jogador de beisebol jogando a bola, lançando a bola, fazendo um lançamento.
e isso na língua inglesa é o to pitch, é o verbo lançar, jogar. E aí há várias imagens sobre o mesmo tema e a gente cai na definição agora de fato, que é uma leitura que vem não só desse esporte, mas também do lugar onde você vende coisas, como uma banca, uma barraca, em uma feira de rua, ou um estande de vendas em uma feira de negócio, onde o comerciante se instala. O sentido da palavra é da apresentação de um vendedor que, em voz alta, com o seu discurso de vendas, tenta chamar a atenção para a sua mercadoria. É importante a gente destacar esse conceito de vendas. As pessoas esquecem que, ao fazer o pitch, você está vendendo alguma coisa. É um projeto, é uma ideia, é um roteiro, é um conceito, alguma coisa está sendo ofertada com o intuito de atrair a atenção daquela pessoa. Seguindo, mais uma modalidade americana de promover uma história, o pitch deve ser encarado como simplesmente contar uma história. Isso parece meio bobo, mas eu gosto de destacar isso no slide, porque muitas vezes a gente se encanta muito com a ideia de fazer uma apresentação, e todo o empacotamento do projeto, tudo que vem junto, e a gente acaba esquecendo da coisa mais importante, que é você está falando de uma história, né? Nada mais é do que uma história. Então vamos sempre manter isso em mente. Eu acho que isso possibilita e habilita o projeto para novos voos. Eu acabei não me apresentando, no sentido de que eu também sou professor universitário, dei muitos anos aula na Escola de Cinema da C. Ribeiro, no Rio de Janeiro, e esse conteúdo já foi apresentado em diversas palestras, em universidades, em cursos de graduação em audiovisual, e por isso que eu acho que ele tem uma aderência, uma aceitação boa, quando principalmente pessoas que acreditam, que entendam o conceito, ou até mesmo pessoas que nunca foram apresentadas ao conceito de pitching, e de repente se vê numa situação onde surgiu uma possibilidade, ou até um mero encontro que pode acontecer, como a gente vai ver aqui para frente, dentro do elevador, alguma situação tão corriqueira, que você possa ter a possibilidade de falar sobre um projeto teu. Então, essa aula é bem sobre isso daí, tá bom? Um bom pitch deixa o interlocutor querendo ouvir mais. Isso é uma coisa muito boa, importante de se destacar. Você, no pitching, você está lançando uma proposta, você está apresentando um conceito de alguma coisa. Você não vai conseguir no pitching, porque ninguém vai te dar 2 horas de sua vida, ou 3 horas, ou seja, quanto tempo você necessitar para apresentar um projeto em sua complexidade. Então, o pitching ele é quase que um resumo de uma ideia que possa, sim, fazer sentido e conquistar a atenção desse ouvinte ou interlocutor, para que você possa, aí sim, ter acesso para enviar mais material ou conseguir uma outra reunião com um tempo mais longo, para você poder conseguir apresentar o seu projeto melhor àquela pessoa. O que é o pitch? O pitch é uma conversa, é contar histórias, é ouvir, é se arriscar, é criar imagens na mente dos outros, é a possibilidade de novos encontros. Então, quando você começa a ler, né, esses itens na tela, assim, você vê, caramba, até se arriscar parte do pitch? Sim, porque você pode encontrar uma pessoa casualmente, seja num evento social, ou seja na rua, ou seja num evento relacionado à área audiovisual, e de repente você sabe quem ela é, você sabe que aquela pessoa poderia vir a ter interesse no teu projeto. Então, esse encontro de possibilidades joga você numa situação de risco. Você se arriscar e falar, olha, tudo bem, meu nome é tal e gostaria de falar com você sobre tal coisa. A gente vai falar um pouquinho mais de detalhes sobre como fazer um pitch, mas essa ideia de se arriscar é um pouquinho isso, é você também ver possibilidades que possam surgir à sua frente e você não desperdiçá-las, né? Saber que um pitching se dá em diferentes situações, diferentes maneiras. Já fiz pitching dos modos mais malucos possíveis, e alguns super bem sucedidos, desses modos malucos, e outros onde você fala assim, nossa, eu fiz o pitching, tive essa possibilidade, e por alguma razão aquela proposta não foi aceita.
Mas o que eu gosto de pensar é que se a possibilidade surge, não é desperdício, né? Eu prefiro me arrepender de ter feito uma proposta, ter feito um pitch, nem que seja de 30, 10 segundos a alguém, do que, poxa, eu poderia ter falado com aquela pessoa sobre isso, eu poderia ter falado com aquela pessoa sobre aquilo outro. Na média, a minha experiência me diz que tem sido mais positivo eu me arriscar e tentar. Essa questão do botar imagens na mente dos outros é uma coisa muito importante que eu falo demais quando eu estou lecionando. As pessoas esquecem que todos nós trabalhamos com imagens, né? Um bom contador de histórias é aquela pessoa que consegue claramente plantar ideias na cabeça dos outros, consegue plantar imagens, consegue fazer com que a pessoa, com o seu universo de experiências, consiga visualizar parte daquilo que a gente está apresentando. E eu acho que isso é uma das coisas mais fundamentais dentro do conceito de pitching, é criar imagens. E a gente vai ter alguns exercícios que eu proponho aqui na aula de hoje, onde a gente vai estar trabalhando melhor esse conceito para que as pessoas possam compreender que eu posso falar durante 40 minutos, posso falar durante 2 horas, mas se eu falar de um dia ensolarado em uma praia, todos nós teremos essa imagem na cabeça, né? Não importa que praia você pensou, não importa se o céu estava totalmente claro ou não, mas você pensou numa praia quando eu digo isso. Eu acho que isso tem muito a ver com essa realidade do pitching, é você trazer o seu interlocutor para o teu universo, dando a ele a possibilidade de compreender todo um universo, muitas vezes, né? Pode ser uma animação, pode ser um documentário, pode ser uma ficção, que você está propondo àquela pessoa para um projeto audiovisual. Então, acho que criar imagens é muito, muito, muito valioso. E, claro, também essa possibilidade de novos encontros, né? Porque o pitch nada mais é do que um primeiro passo de algumas outras coisas que poderão vir também. Tá bom? Vamos lá. Cada pitch exige uma preparação diferenciada e foco distinto. Isso eu acho importante a gente dizer, porque eu não sei quem você é que está aí do outro lado, e como eu também leciono para vários tipos de agentes da cadeia produtiva do audiovisual, eu acho que é importante a gente entender que o pitching ele é importante e bom para todo mundo, mas você tem que entender qual é a sua posição dentro daquela situação para que você possa fazer o melhor pitch possível. Então, se você for ao encontro como produtor, não fale apenas da história do filme e também do projeto do filme, né? Eu acho que quando você vai com essa ideia de ter o seu projeto aprovado, né, ou ser selecionado, ou conseguir uma outra reunião, seja qual for o intuito do seu pitching, você como produtor, você tem que dar um escopo muito mais amplo do projeto e não ficar apenas na dramaturgia, né, na trama da história em si, ou da série, né. Se você for como roteirista, fale da história, do tom do filme, né? E quando eu falo filme aqui, gente, vale para série também, o projeto audiovisual, e aí, de novo, pode ser uma série de animação, pode ser uma série de documentários, uma série documental, então, assim, isso é muito, muito amplo. Mas, se você for como roteirista, a expectativa é que você fale como alguém que vai defender aquela história, né? Que vai defender aquele universo que está sendo proposto. Já se você for como diretor, aí a coisa também muda de figura, e aí você vai falar como você visualiza aquele projeto. É muito mais esse conceito de como uma história, né? Quantos filmes já não existem aí no mundo, que são refilmagens de outros filmes, e de repente é uma outra leitura completamente diferente. Ou você tem livros e filmes que são completamente diferentes, né? Pega, por exemplo, me veio aqui à mente agora, pensando num caso desse, o filme Chateau, né, do Guilherme Fontes. O filme é completamente diferente do livro que o Fernando Moraes escreveu, que é a biografia de Assis Chateaubriand. O filme ele faz uma leitura daquilo e faz a pegada, digamos assim, é completamente diferente. Eu poderia muito bem pegar um filme o livro do Fernando Moraes e fazer um outro tipo de filme. Então ali o diretor, o Guilherme Fontes, fez uma opção, ele fez uma escolha. Eu acho que você vai como diretor num pitching, acho que é importante você apresentar
como você vê aquele material sendo aproveitado, ou até mesmo a história de alguém que seja material inédito, mas como você pretende dar vida àquilo. Isso é muito, muito válido. Saber em qual posição você se encaixa e saber que o teu interlocutor também vai estar sabendo isso. Porque na sua apresentação você deve dizer quem você é dentro dessa estrutura, e isso vai fazer a diferença. Pergunte a si mesmo, se você tivesse em pouco tempo, segundos até, para apresentar o projeto, que seria absolutamente imprescindível para que essa ideia fosse passada. Parece uma pergunta boba, mas eu acho que ela dá o conceito do que é isso. Você não tem todo o tempo do mundo. Então, o que você falaria se você realmente tivesse o ouvido de alguém que você quer muito conversar e a atenção dessa pessoa para que você possa apresentar o seu projeto? Então, eu acho que absolutamente imprescindível é isso. O que não pode ficar de fora? E aí a gente tem as variações sobre pitchings. Existe o pitching mais comum, que a gente acaba não percebendo, mas aquele pitching quando você encontra com um amigo, quando você encontra com algum conhecido, que você vira e fala assim, e aí, o que você está fazendo? E a pessoa vira e fala assim, eu estou trabalhando num filme, eu estou trabalhando numa série, eu estou escrevendo um projeto, eu estou desenvolvendo uma ideia, estou pesquisando um tema histórico sobre isso, sobre aquilo. Isso, sem a gente perceber, a gente faz isso no nosso dia a dia. Qualquer encontro que a gente tem, qualquer troca de mensagens por rede social, por WhatsApp, ou seja o que for, você sempre acaba fazendo pitching de uma ideia. Então, acredite, por que não aprimorá-lo também, né? E é essa a ideia de que de 15 a 30 segundos você pode fazê-lo e, assim, faça com riqueza, né? Aquilo lá atrás que eu falei sobre plantar ideias, plantar imagens na cabeça do seu interlocutor. Você vai estar falando sobre uma história que se passa no outro mundo, plante um pouco desse mundo para que essa pessoa tenha uma perspectiva clara do que você está falando. O outro tipo de pitch, um pitch um pouquinho mais longo, que é conhecido como pitching de elevador, que é aquele onde você tem 60 segundos ou um pouquinho mais, dependendo de qual andar a pessoa foi e quantas pessoas vão parando ao longo do caminho, mas a ideia é que você fale rapidamente do projeto e você quer que a conversa vá mais a fundo com o interlocutor. Então é aquela ideia de posso te mostrar mais depois, em algum outro momento, em alguma situação, e aí aquele, você fala um pouquinho e pede algum modo de contato, caso essa pessoa já não seja um conhecido teu, que é diferente daquela pessoa de 15 segundos a 30, onde você possivelmente já tem uma relação com ela. E aí a coisa já aumenta, né? E aí você vai para as versões de 5 a 10 minutos, onde esse modelo é muitas vezes usado em rodadas de negócio e o pitching faz parte disso. Já há uma relação estabelecida, possivelmente a pessoa já viu o teu projeto, já leu alguma coisa, ou está sendo apresentado por alguém, mas você está num universo onde aquilo ali é mais propenso, muito mais aberto. E aí eu cito aqui embaixo, né, também usado como segunda opção, em que mais você está trabalhando. Você já falou de alguma coisa e de repente você fala, e que mais você está trabalhando? E aí você vai e faz um rápido resumo do novo projeto, ou daquele projeto que está buscando uma casa, seja uma produtora, até um canal para viabilizar, ou seja, canal de streaming, o canal mesmo, tendo em vista a realidade do mercado atual no Brasil. E aqui, exemplos de pitching. Eu já tive a felicidade de participar de algumas seleções, de novo, dos dois lados da moeda. Aqui, se eu não me engano, eu acho que é o Festival de Roterdã, onde parece que a coisa está desorganizada, mas são várias pessoas trocando em um a um informações sobre o projeto. Um ouve e o outro apresenta. Claro, no final, geralmente, há perguntas e a gente vai detalhar isso mais a fundo já já. E esse daqui, que é do Berlinale, eu acho essa foto fenomenal, porque eu acho que ela resume todo um conceito. É o que eles chamam de speed pitching, né? É o pitching rápido. Então, em tese, de um lado do círculo você tem
as pessoas que estão ouvindo o pitching, e do lado de dentro do círculo você tem pessoas que estão apresentando o pitching. Você tem exatamente 3 minutos para você fazer o seu pitching, e ao final de 3 minutos um sino toca, uma campainha toca, alguma coisa assim, e você literalmente passa para a cadeira seguinte e começa tudo de novo. E assim você vai, a ideia dele ser um pitching rápido é que no espaço de meia hora, 40 minutos, 1 hora, você vai ouvir uma gama de projetos, né, 20 a 30 projetos, e daqueles você vai, tá aí, eu quero ouvir mais sobre esse projeto, e aí você sim convida aquela pessoa para uma segunda rodada de reuniões. É um modelo, eu acho, um tanto louco, mas eu acho que ele entra aqui para ilustrar essa variedade de possibilidades que a gente tem, e como que isso põe a gente num cenário bem diferente de apresentação de projeto. Imagina você está apresentando uma coisa, tem uma pessoa do teu lado apresentando um projeto, e do outro lado apresentando um projeto, e quando você vai passar adiante, aquela pessoa que você já ouviu aquela história umas 3 vezes, vai continuar apresentando mais umas 10 vezes, e do outro lado a mesma coisa, você não pode perder o foco, você tem que ficar atento ao que você está falando, como você está falando, e passar toda aquela energia que é essencial, motivada, daquela pessoa que quer que aquele projeto seja realizado. Eu acho um pouco uma máquina de moer pessoas, essa metodologia, mas eu achei importante trazer, porque eu acho que existe, e para quem está escutando, é uma maneira rápida de ter acesso a vários projetos. Você concentra a sua atenção, e em um espaço de 1 hora você vai ser exposto a várias ideias, e delas você tira alguma coisa. E claro que esse tempo pode variar, pode ser 3 minutos, pode ser 2 minutos, pode ser 1 minuto, e isso, né, você vai espremendo a quantidade de interlocutores aí. Tá bom? Fica aí só a ilustração aí para plantar ideias nas nossas cabeças, né, de como que as metodologias de pitching são aplicadas, e o quanto pode deixar a gente até meio incomodado. Mas o Berlinale, é o Festival de Cinema de Berlim, é o segundo festival mais importante do mundo, então se isso está sendo feito lá, é porque alguma metodologia tem intenções de ser aplicada, ser experienciada aí, tá bom? Aí você dando sequência, você tem uma versão mais longa, de 15 a 20 minutos, que aí já aquele encontro agendado, você está na agenda do teu interlocutor, você for reservado um tempo, em tese aquela pessoa não vai ficar olhando o celular enquanto você estiver falando, em tese aquela pessoa não será interrompida por questões da empresa ou coisa parecida, ela vai te dar atenção naquele tempo, e sim você tem a possibilidade de não só falar sobre aquele projeto, que é o projeto que motivou a reunião no primeiro lugar, você pode falar de uma cartela de projetos, né? Obviamente os outros projetos terão menos tempo para serem apresentados, mas serão apresentados. E aí você ainda consegue até ter uma relação pessoal, falar com a pessoa sobre questões tuas e que possam vir a demonstrar a tua habilidade em relação àquele projeto. Bem, chegamos agora então à questão do pitching em si, e daí o pitching, né, entre aspas aí. Encare o pitching como uma apresentação oral de um projeto escrito, onde alguns elementos essenciais têm de constar. Vamos a eles. É uma lista que parece meio redundante para algumas pessoas, mas eu acho que pode ajudar a compreender a proposta como um todo. E pode servir como lembrete até, né, muito mais do que talvez muita coisa que você já saiba, mas eu acho que não custa repetir, não custa lembrar, tá bom? Pesquisa a empresa com a qual você irá se encontrar, caso o encontro não seja ao acaso, caso não seja alguém que você, né, esbarre na rua ou algo parecido. Então é importante você saber o que essa pessoa já fez, né, quanto tempo ela está na empresa, qual é essa empresa, o que essa empresa busca em termos de projeto. Acho que isso faz uma grande diferença quando a gente está entendendo, marcando uma reunião, o que você espera que saia dessa reunião. Entenda a identidade da empresa, né? Parece bobeira, mas não apresente uma série de ficção de época,
com adultos e sobre política para uma empresa ou um canal dedicado a conteúdo da primeira infância, né? Então, assim, não existe aderência a isso. Então, assim, entendo o que a empresa busca, o que a empresa busca e como isso pode, e como o seu projeto se encaixa melhor dentro daquilo ali. Achar brechas dentro de uma empresa é muito bom, né? Se a empresa tem um line-up, né, uma cartela de projetos constante de algum tipo de projeto, e de repente o seu projeto tem muito a ver com aquilo, ou ele é uma variante daquilo, uma variável daquilo, por que não? Eu acho que isso tem um grande potencial, mas sempre entenda claramente qual é o perfil daquela empresa com quem você está indo se encontrar, tá bom? Se for, pesquisa outros concorrentes se existirem, né? Isso aqui é se houver uma seleção de projetos, onde 1 ou 2 ou 3 projetos apenas sejam selecionados e você está numa apresentação com 15, 20 projetos. Eu já participei de uma seleção de pitch em São Paulo, defendendo um projeto sobre esportes, e antes de ir para essa defesa, eu fiz uma pesquisa prévia entre os outros projetos e descobri que existiam projetos que falavam do mesma temática, até do mesmo atleta olímpico. Tinha a ver com as Olimpíadas do Brasil. E até fiquei assim, caramba, claramente, né, a competição desses projetos é diferente, né? Eles estão competindo entre eles, né? Eu não estou necessariamente competindo entre eles, mas eles estão competindo entre si. Você não vai fazer, num pitching, você não vai pegar 2 projetos sobre o mesmo atleta, sobre o mesmo artista ou coisa parecida, quando você tem um recurso escasso, você está literalmente fazendo uma peneira para selecionar projetos. Então, acho que conhecer um pouco se há essa possibilidade, quem são os seus concorrentes e qual a modalidade de projetos que eles estão apresentando, até mesmo o gênero, pode sim ajudar você a desenhar melhor o teu pitching, a tua defesa. Isso aqui eu acho que eu já falei um pouquinho, mas é sempre bom você saber sobre os outros projetos da empresa em desenvolvimento ou em captação. Então não é só os projetos que essa empresa já botou no ar, já distribuiu, seja um filme ou seja uma série, mas também outros projetos que ela talvez já esteja desenvolvendo. Eu já tive projetos meus que chegaram muito perto de serem selecionados por algumas empresas, canais de produção audiovisual aqui no Brasil. Contudo, disseram, olha, a gente está no mesmo momento com um outro projeto em desenvolvimento. Naquele momento, eu não sabia que aquele projeto estava na casa em desenvolvimento. Então, assim, acho que isso é legal. É importante você, se tiver possibilidade, leia os jornais específicos do mercado, as páginas da internet, de pessoas, blogs, que seja, que discutam o que os produtores e canais estão fazendo. Eu acho que isso ajuda a entender, né, as suas possibilidades. De novo, tudo isso tem a ver com preparação, entender melhor quem está do outro lado, assim como possivelmente a pessoa do outro lado vai tentar buscar alguma informação tua na internet ou ler alguma coisa sobre o seu projeto antes mesmo de você apresentá-lo. E claro, parece bobeira, mas veja muitos filmes e séries. Quantas vezes uma referência salvou a explicação sobre um personagem, o tom de um filme, ou alguma coisa que pudesse somar ao projeto que eu estava defendendo. Então, ter esse entendimento, né, da amplitude das possibilidades de diferentes realizações e ter essa bagagem, essa biblioteca de conteúdo audiovisual é sempre bom para usar numa troca, numa conversa mesmo, tá bom? E parece besteira, mas acho sempre bom citar, né? Pratica o que você vai falar, 1, 2, 3, 4, várias vezes. Se for um pitching com tempo específico, né? Se for um pitching estabelecido, olha, você tem 5 minutos para falar, saiba, não deixe por acaso, não fale de improviso. Claro que na hora não fique também lendo uma coisa. Agora, então, que a gente está numa situação de muita experiência via digital,
Muitas pessoas, literalmente, eu já vi isso acontecendo, põem um texto na tela e ficam lendo o texto na sua frente. Eu acho que isso não é legal. Eu acho que vale, sim, você praticar, compreender quais são as ideias-chave que você tem que apresentar e praticá-las, né? Para que ela fique cada vez mais natural, cada vez mais específica, cada vez mais objetiva sobre aquilo que você está querendo apresentar, tá bom? Então, prática ajuda e ajuda muito nessa área. Vamos para o nosso primeiro exercício, então, que é o seguinte: quem você é? Né? Dentro do contexto de uma apresentação, um pitching, como você falaria de si mesmo, mesma, já envolvendo o projeto de alguma forma. Escreva em poucas linhas como melhor você se descreveria. Eu vou ter alguns exemplos aqui, mas eu acho que você pode pausar esse vídeo agora, faz isso um pouquinho por si só, separado, depois volta e a gente vai ter alguns exemplos aqui e aí você vai entender qual é a intenção disso. Como é que você consegue falar de você, já inserindo dentro dessa conversa um pouquinho sobre o projeto. Acho que ajuda muito. Ele tem mais da liga, né? Quem é você e por que você está querendo falar desse assunto? Vamos lá. Sou um roteirista com 3 roteiros em desenvolvimento. Isso é legal, isso é interessante, mas isso não fala, só me fala que você tem história, que você tem uma pessoa que tem experiência e gosta de escrever. Sou um escritor de contos policiais e trabalhei 10 anos como carcereiro em uma penitenciária. Aí você já percebe que essa pessoa tem uma experiência de vida, que é muito importante, muito relevante, se ela gosta de escrever contos policiais. Sou um roteirista diretor de 3 curtas premiados e acabo de participar de um laboratório de roteiros onde fui um dos 10 finalistas em mais de 400 inscritos. Você também mostra que você já tem uma certa experiência e você também já participou de uma peneira muito grande, né? Ficar de 10 em 400 é algo muito específico. Não tenha medo de apresentar suas credenciais, eu chamo isso de credenciais, não tenha medo de apresentar suas credenciais, acho que isso sempre ajuda e potencializa você perante o projeto que você está apresentando. De novo, coisas mais específicas, sou formado em ciência da computação, né, trabalho em tecnologia da informação, tenho um roteiro sobre um hacker que atrapalha uma eleição presidencial. Poxa, se o cara já trabalha nisso, é formado na área, com certeza ele vai ter alguns insights, algumas entradas que um roteirista que não tem essa experiência vai ter que pesquisar mais, não que isso impeça, mas eu acho que chama a atenção, você consegue visualizar melhor esse profissional e o que ele pode trazer para esse projeto, e daí causar mais curiosidade. E tudo que a gente quer nessa hora é curiosidade. E a última, sou um criador de um blog sobre ufologia, pesquiso o assunto há 10 anos, tenho um roteiro sobre extraterrestres invadindo um laboratório astronômico no sertão brasileiro. É uma ideia, né? Então, assim, se você tem um interesse numa área e você desenvolve alguma pesquisa sobre isso, não tenha medo de dizer, né? E o quanto você tem desse conhecimento já adquirido que possa contribuir para a história que você está apresentando ou o projeto que você está apresentando, tá bom? Agora aqui um segundo exercício, né? Por que você quer escrever esse filme, essa série, né? Essa talvez, gente, seja uma das coisas mais importantes. As pessoas não ficam tão atentas, mas é essencial. Por quê? Por que você está gastando seu tempo para contar essa história? Né? E por que as pessoas devem querer se interessar, ou devem se interessar, ou se interessarão por ver esse filme, ver essa série? E aí eu ponho um destaque encaixado aqui, né? Essa razão te dará o que você precisa para seguir em frente. Muitas vezes, quando eu estou do lado de quem ouve, né, pitching, e recentemente, né, no final de 2020, eu participei do Série Lab, ouvindo, né, projetos, selecionando projetos para uma empresa produtora. Uma das perguntas que eu fiz era: qual é o tema do projeto? Por que você está querendo escrever esse projeto? E parece besteira, mas quando você pergunta isso, você está perguntando sobre a pessoa. Qual é o interesse da pessoa em estar associada àquilo ali? Por que a pessoa quer fazer aquilo ali? E aí você consegue, e aí você consegue compreender, talvez, muita coisa do que você vai ler sobre o projeto. É um ponto de vista, é um tema que talvez não tenha sido abordado da maneira adequada, é um tema que talvez ninguém nunca tenha abordado. Então, é você querer trazer algo novo
para o mercado audiovisual. Então, entender isso, eu acho que potencializa bastante no que vai ser escrito e como fazer um pitching, né? Acho que muito vem dessa guia, né? De onde isso vai, para onde isso vai caminhar, tá bom? E aí, a pergunta que sempre fica por último, né? Mas é sempre um pouquinho daquela coisa, mas é sobre o que mesmo o teu filme? Já que você já falou um pouquinho sobre você, agora é hora de falar um pouquinho sobre o projeto. Então, não deixe isso ficar em segundo plano, né? E aí, sobre isso, a gente dá aquela sequência. Qual é o conflito principal da história, né? Essa é a essência da tua história, né? Sobre o que nós iremos assistir, sobre onde é que está esse embate de forças, né? Por mais que seja uma leitura meio hollywoodiana ou americana do que é história, eu acho que isso se aplica a qualquer tipo de filme, né? Que jornada nós estaremos acompanhando, né? Isso é muito importante de ter claro na sua mente. E aí, uma vez que você saiba a essência da tua história, resume em poucas frases, não abuse, 3 ou 4 serão suficientes. O que eu estou querendo dizer com isso? Na hora de explicar, a gente acaba se empolgando tanto, que você acaba consumindo muito tempo para falar uma coisa que em 3 ou 4 frases seria perfeita para dar a ideia do que é o projeto, para dar aquele entendimento mais claro de tudo aquilo ali que está sendo apresentado. Então, não tenha medo, resuma e em 3 ou 4 frases aquilo que é a essência do projeto, qual é o conflito e o que a gente vai estar acompanhando. Em cima disso, sim, você vai botando outras camadas, outras coisas que virão. Mas nesse primeiro estágio, compreender a essência da tua história, eu acho que é muito mais importante do que você gastar 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos num pitching, ou até mesmo no encontro casual, para ficar falando, quando na realidade você conseguiria captar a atenção do seu interlocutor com frases muito mais específicas e objetivas. E aí, para ajudar na busca dessa essência, tem um guiazinho aqui de perguntas, e que eu passo para vocês, e vamos falar sobre cada uma delas, mas acho que ajuda, né? Se você quiser, ao assistir esse material, pause, leia, pense, reflita sobre o teu material, como você o quer, e aí sim vá passando uma cada pergunta, né? Quem é o teu personagem principal? E personagem principal, gente, não precisa ser necessariamente um ser humano, né? A Pixar é clássica nisso, né? Nós temos carros, nós temos bonecos, né? Em Toy Story, nós temos 1001 maneiras de você dar conta de um personagem principal que não seja necessariamente um ser humano, né? Lion King, né? Que seja, então assim, Rei Leão. Você não tem que estar preso à questão humana, mas sim você há de encontrar um personagem principal. Cuidado com aqueles projetos, você não fala, é multifacetado, eu tenho vários protagonistas. É muito mais complicado você escrever um projeto assim, é muito mais complicado você apresentar um projeto assim, é muito mais complicado você vender um projeto assim. Então, aconselho você, se você está começando, escolha um só. Se você já for experiente, claro, saiba posicionar muito bem quem são esses personagens e por que eu preciso de múltiplos personagens, muitos personagens e não só um. O que esse personagem quer, né, o desejo dele, o objetivo final dele, a meta dele, e qual obstáculo que esse personagem tem que vencer. Se você não tiver dificuldades, barreiras, empecilhos, ele não chega lá. E daí aquela história do conflito, né? É uma conversa muito também para roteirista, essas perguntas aqui, mas eu acho que para um produtor também é muito importante entender, né, esses questionamentos que o cara que está do outro lado ouvindo, ele quer entender a narrativa, né, ele quer entender qual é a história que está sendo contada e como está sendo contada. E aí, nesse quarto ponto, né, tem outros, mas quarto ponto, como você irá vencer, como você vai superar esses obstáculos. Aí você tem aquela coisa que a gente fala, né, a jornada do teu personagem, né, embarcando juntos com o teu personagem em uma caminhada, e ao final desse projeto audiovisual a gente espera ter a conclusão disso, né, se esse personagem consegue ou não atingir esse objetivo. Pensando no processo,
né, o que tem que estar nessa apresentação. São informações que não podem faltar, são os dados básicos e dentro de uma estrutura lógica que facilita a compreensão. Isso daqui eu vou botar no canto de tela e vocês vão perceber como é que isso vai funcionar. Mas o tem que estar é aquilo que não pode faltar, né? Aquilo é absolutamente imprescindível na tua apresentação. E aí você tem também junto aquele material que pode estar, que são informações selecionadas que ampliam o entendimento do projeto, são exemplos e ilustrações, e que adiciona interesse e convida o interlocutor ao engajamento. Isso aí já é num segundo estágio, aquilo onde você percebeu que, de repente, alguma coisa que você falou na tua apresentação despertou a atenção de alguém, alguém olhou mais atento, então você é uma área mais destacada, não é o essencial, mas é aquilo que já está meio periférico, que pode entrar. E que talvez entre é aquilo que, caso você tenha tempo e oportunidade, aí sim são informações que possam ser relevantes ao projeto. Não deixe isso de lado. Vamos passar para elas agora e a gente dá sequência. Dando sequência, vamos passar para o próximo slide. Então vamos para o quarto exercício, né? Se você tivesse que pensar em filmes ou duas séries de sucesso, isso é importante ter destacado, porque você não é legal você citar projetos que não necessariamente deram certo comercialmente. Se você está querendo vender o seu projeto, fazer dinheiro para o produtor, para você como realizador, a palavra sucesso ela é ruim, mas no caso da gente, nesse momento de pitching, é legal que haja essa associação com projetos de sucesso. Projetos que ajudem a ilustrar o tom do teu projeto. Quais seriam esses projetos, né? A ideia é que, por associação, você possa criar, de novo, imagens na cabeça do interlocutor que ajudem a visualizar o universo proposto e compreender a roupagem sugerida. Então, literalmente, você vai citar projetos que possam suscitar no teu interlocutor a clara percepção ou ampliar o escopo do projeto que você está querendo citar. Então, vamos lá a alguns exemplos. Pensa nos teus antes, né? Se quiser pausa o vídeo aqui, mas vamos dar sequência aqui com os exemplos que eu trouxe para vocês. Aqui ideias de pitching rápidos que deram certo. E Tubarão no Espaço, né? Quem conhece a série Alien, né? E principalmente o primeiro, ele foi vendido assim, né? Na segunda tela, à sua direita, né? No espaço, ninguém pode te escutar se você gritar. Né? Essa é a ideia, né? Você está sozinho no espaço, mas foi um projeto que foi vendido com esse conceito. Pensa em Tubarão, que foi um filme que fez um tremendo sucesso, e ele foi apresentado como, olha, isso aqui nada mais é do que Tubarão no Espaço. Claro que isso é um conceito que eu li, eu não ouvi, não estava na sala de reunião quando isso foi dito, mas eu acho que tem tudo a ver, e eu acho que ajuda a potencializar a proposta. Tubarão não é um alien, mas eu acho que ajuda a dar aquela ideia que pode fazer toda a diferença no teu projeto, tá bom? Esse daqui é outro, né? Parece que essa aqui realmente aconteceu, e existem pessoas que gravaram isso, porque é o famoso pitching de 3 palavras. Você fala Schwarzenegger, De Vito, Gêmeos. Você juntou duas pessoas que têm corpos, né? Formas completamente diferentes, e você fala que eles são gêmeos. E aí você tem um pôster do filme, e do lado aqui você tem, né, eles até venderam, trocando os nomes, são imagens na época, né, quando o filme saiu, eram nomes tão conhecidos que você poderia trocar o nome do personagem no topo, do ator no topo, e você continuava tendo associação clara do que a gente estava falando. E eu acho isso engraçado, que acho que talvez seja o pitch mais curto na história, né? Simplesmente o cara entrou na sala, chegou para o executivo e falou assim, pensa nisso, Schwarzenegger, De Vito, Gênios, né? A piada estava pronta, né? E foi exatamente o que foi levado a cabo nesse caso aí. No caso aqui, é o advogado que não consegue mais mentir, Jim Carrey, o mentiroso, né? São textos filmes que não são de algumas décadas passadas, mas acho que vale como referência para a gente, né?
Jim Carrey estava naquela fase muito, muito famosa, né? Ele já tinha feito Máscara e outras coisas, e de repente você ter Jim Carrey como um advogado era tudo que potencializava uma boa piada, e foi o que foi feito nesse caso aí, tá bom? E aqui, conceitos que parecem bobos, mas acho que é importante a gente trazer, né? Quem lembra do velocidade máxima, né, sabe que ele lembra muito o conceito daquele filme Duro de Matar, do Bruce Willis, né? Você tem... O cara está preso em um ambiente e ele não pode sair daquele ambiente, né? Então esse é o conceito do Duro de Matar aplicado a um ônibus, né, como pitching, né? Então, Duro de Matar em um ônibus vai ser a velocidade máxima. E também o Duro de Matar em um navio, né, aqui com Steven Seagal fazendo Força em Alerta. Parece besteira, gente, mas são maneiras de você resumir um projeto até aproveitando alguns conceitos, né? Juntando filmes, ou pega um filme e joga para um outro espaço e aproveita aquela ideia. São maneiras de se fazer pitching e ajudam a plantar ideias na cabeça do seu interlocutor. Mas, cuidado, apresentar a ideia de filmes apenas quando a conversa já estiver encaminhada, não começar com isso daí, né? E isso daí pertence ao grupo do talvez, né? Caso o tom não esteja sendo entendido, caso alguma coisa não esteja sendo clara aí, né? E aí eu cito alguns exemplos aqui. Gostaria de ter a mesma energia do filme A Rede Social, né, que é um filme que tem uma velocidade, uma trilha muito, muito presente, tá tudo muito ali. Ou, né, é como o filme Adolescente de Amor, que toca o coração com Uma Culpa das Estrelas, né? Para quem conhece a Rede Social, A Culpa das Estrelas, você entende que quando você cita esses dois títulos, que tipo de vibe, que tipo de energia você está querendo que aquele projeto tenha, e você pode estar plantando ideias na cabeça do teu interlocutor sobre como esse material vai ser desenvolvido. E aí, então, vamos agora a uma divisão mais clássica mesmo, né? Aquele famoso pega o papel e caneta agora, porque agora sim é como é que você vai fazer esse pitch, né? De cabo a rabo, né? Da introdução à conclusão, do começo ao fim. Então você tem a introdução, você tem a parte, né, central, e você tem a conclusão. E a gente vai fazer cada uma dessas três partes muito claramente, destacá-las e conversar claramente sobre elas, tá bom? Então, como é que eu faço lá na hora? O que eu falo? Na introdução, você precisa de uma apresentação que seja forte, conectada ao tema do projeto. Pode ser uma palavra, uma frase de efeito, um som, uma imagem. Como professor, eu me recordo de ter visto um pitching que apresentou essa apresentação, fez essa parte da apresentação de uma maneira muito específica. O aluno tinha, acho que ele tinha 5 minutos para fazer a apresentação dele, e ele começou a contar o relógio e ele simplesmente ficou em silêncio. Todo mundo começou a se olhar em volta, perguntando por que esse cara está em silêncio, o que está acontecendo. Ele queimou, dos 5 minutos que ele tinha, ele queimou 1 minuto dele em silêncio, olhando para as pessoas, simplesmente olhando para as pessoas. E aí, quando terminou esse 1 minuto, ele virou e falou assim: agora vocês entendem como o meu protagonista, que é um personagem surdo-mudo, se sente diante de outras pessoas quando está acontecendo uma conversa e as pessoas não dominam a linguagem de sinais. Então, claro, naquele instante, aquele aluno captou a atenção de todo mundo, porque todo mundo ficou, meu Deus do céu, ficou nervoso, alguma coisa aconteceu. E nada, era tudo muito bem planejado, muito bem centrado, né? Então, eu acho que esse exemplo que eu acabei de citar para vocês traz claramente essa percepção do que está em jogo, quando você capta a atenção do teu interlocutor. Então, só para deixar isso claro, aqui em cima vocês vão ter onde é que parte nós estamos do pitching, e no seu canto oposto você vai ter a necessidade, a demanda dessa necessidade, se precisa ou não estar, tá bom? É isso. Seguindo, depois de você fazer uma apresentação forte, uma introdução forte, você tem que dizer quem você é e qual é sua função no projeto, né? Aquilo que eu falei lá atrás, se você está como roteirista, fale, sou roteirista do projeto. Se você é o produtor, fale quem você é dentro daquela estrutura, para que a gente possa saber até mesmo que perguntas a gente pode fazer ao final do projeto a você.
relacionado ao que você falou, tá bom? Isso daí, dando sequência, fala que tipo de projeto você está apresentando, né? É uma comédia, é um drama, dê o nome do projeto, fale algumas informações muito, muito básicas, mas não deixe de incluir o gênero, né? Mesmo que seja uma mistura de gênero, né? É uma ação e aventura, é uma dramédia, né? Um drama com comédia, seja o que for, incluir o gênero, eu acho que habilita o teu ouvinte a ficar mais atento e até mesmo compreender melhor o que você vai estar apresentando. E aí outra questão que é importante é você dizer que fase do projeto ele se encontra. Está em desenvolvimento, você já tem os roteiros escritos, se for uma série, você tem só o piloto escrito, acho que isso sempre dá uma base, né? A Bíblia, né, do projeto já está pronta, né? A Bíblia, aquele documento que dá uma dimensão maior do projeto e tudo que ele engloba, quem são os personagens, quais são os episódios, quais são os arcos dramáticos, tudo isso, você dizer em que fase o projeto está, eu acho que isso deixa o teu interlocutor mais, então tem espaço para essa pessoa está bem no começo, esse projeto está muito avançado, o que está escrito, o que não está escrito, isso sempre, você está de uma maneira simpática, potencializando seu interlocutor para entender em que estágio o projeto está, tá bom? E agora que a gente parte para o núcleo, né, o meio mesmo da tua apresentação, do teu pitch, né, que é qual é a tua inspiração, qual é a tua motivação, qual é a alma do projeto, né, o que motivou, o que leva esse projeto a você ter se dedicado tanto tempo nele, a sua conexão com esse projeto. Muitas vezes as pessoas deixam esse item de lado, achando que a motivação não é importante, o importante é falar do projeto. Mas eu acredito que falando a sua inspiração, falando a sua motivação, você se associa ao projeto e você começa a dar ao interlocutor uma impressão melhor de por que esse projeto é importante para você, como que ele te toca, né? Daí essa questão da alma do projeto, né? Como ele te toca e por que você gastou tempo desenvolvendo esse projeto, escrevendo esse projeto e querendo apresentar a ele ou a ela ou a eles, né, um grupo de pessoas naquele momento. E aí sim, você entra, né, numa breve sinopse do projeto, do roteiro, e eu daria essas frases específicas sobre o projeto em ordem cronológica. Não começar pelo final, nem começar pelo meio, mas começar como é que essa história começa, né, o que põe a bola em movimento, né, ou como muitas vezes quando eu dou aula de roteiro eu falo muito nisso, né, onde é que vem aquele carro desgovernado, hein? Eu estou seguindo com um carro por uma rua e de repente vem aquele carro desgovernado e tira aquele carro que estava com uma trajetória muito clara, muito específica, indo para algum lugar, daquele lugar e leva pela jornada que a gente vai se encaminhar. Então, siga uma ordem cronológica. Onde é que esse carro começa? Esse primeiro carro começa antes que esse carro aqui surja e tire ele. E aí sim você vai para a narrativa toda. Parece besteira, né? Eu já falei isso, vou continuar falando, mas quantas vezes já não vi pessoas que começam a apresentar um projeto e se embolam, começam a falar do final, começam a falar já da virada, do ponto onde um carro bate no outro, mas não me explicam onde é que eu estava antes, sabe? Isso tudo ajuda a gente a compreender isso melhor, o projeto melhor. E parece besteira, e eu já vi isso sendo feito em pitching, mas é muito importante você dar o final da história. Eu já vi numa apresentação, um roteirista virando um produtor, ao final de uma apresentação de um pitch, perguntando para o roteirista, ok, gostei, como é que termina a história? E o cara, o autor da ideia, virar e falar assim, você vai ter que ler o projeto se você quiser saber. Puxa, não faz isso, tá? De coração. Conta o final da história. Aquela pessoa possivelmente vai virar um parceiro teu, vai virar alguém que você vai trabalhar naquele projeto, então eu acho que faz parte desse processo de pitching você entregar, falar assim, conta o final da história, como é que aquele, e mesmo seja uma grande revelação, conta o final da história, tá? Mesmo seja o seu sentido, conta o final da história, tá bom? E aí, aquilo que eu falei com vocês, né, quais são as suas habilidades, suas qualidades para realizar o projeto, né, tá na questão do exercício 1, fale por que isso, né, você está apto para estar ali, envolvido no projeto de alguma forma. E aí, na conclusão,
abra para questionamentos e dúvidas. Eu acho que isso é sempre fundamental, né? Deixar um tempinho para que as pessoas possam tirar dúvidas que elas tenham ao projeto. Não gaste todo o teu tempo só, desculpa, com as tuas questões. Acho que é legal você também possibilitar ao outro, talvez alguma ideia não tenha sido compreendida, você possibilitar que essa pessoa fale com você e faça, tire dúvidas mesmo sobre o projeto, tá bom? E aí aquela área do grupo do talvez, né? Se você tiver algum elemento associado ao projeto conhecido, seja um ator, seja algum nome forte na equipe técnica, não deixe de citar. Acho que sempre chama atenção, potencializa o teu projeto ao olhar do teu interlocutor. Então, não deixe de citar se você tiver alguém de destaque, nacionalmente conhecido, ou um autor que vai estar envolvido com o projeto, uma adaptação, e o autor está junto do projeto, alguma questão assim, tá? De novo no grupo do talvez, né? E aí agora já passando para a parte do núcleo, né? O meio mesmo. Se o filme não é em língua portuguesa, porque de repente o seu projeto tem outras línguas, cite isso. Se locações são importantes, né? Não deixe de citar. E se há questões de produção que possam despertar a atenção, se o filme se passa todo dentro de um ambiente só, se ele se passa todo no campo, e é um filme de época, se ele é um filme de época que se passa numa cidade, onde vai precisar de várias locações, né, retratando Vitória no começo do virado do século, 1900, 1889, 1899 e 1900. Né? Há um custo envolvido nisso que é diferente de eu filmar no campo, em meio à natureza, a mesma história, né, em termos de roupagem, né, de dar aquela entendimento de que é um filme de época. Então, cuidado com isso. Então, se tiver tempo e for importante para aquele projeto específico, pode ser essencial, sim, você trazer essas questões de produção. Se é um projeto caro ou se é um projeto barato, também pode ser relevante, né? Principalmente nos dias de hoje, onde os recursos estão muito escassos no Brasil. Se você tem um projeto que se passa em poucas locações, com poucos atores, e é de fácil filmagem, por que não dizer isso? E também a quem o filme se destina, o público-alvo, né? Acho que isso geralmente eu gosto de botar. Eu acho que ajuda a dar ao teu interlocutor uma ideia de para quem que isso está sendo feito, né? Não acho que teu filme ou tua série seja para todo mundo. Ela tem sim um público-alvo e acho bom, tendo tempo, no primeiro encontro, que isso seja dito. Ok? E aí, na conclusão, na parte do talvez, né, peça permissão para mandar materiais de apoio ao projeto, seja o roteiro, seja links de trabalhos seus, já realizados, né, se você for um diretor ou um produtor, outros roteiros teus, né, sobre esse projeto, se você já tiver cena filmada, se já tiver teaser, alguma coisa que possa potencializar e possa manter essa relação que você já iniciou com esse parceiro teu. Eu acho isso muito importante, não deixar de fora. Não acabou meu tempo aqui com você, nos vemos em outra possibilidade que você dizer sim ao meu projeto. Não, talvez isso pode ser uma coisa, você pode ir esquentando. Essas respostas muitas vezes não vêm imediatamente. Então, dê tempo ao tempo, e se você puder potencializar, enviando outras coisas que possam ajudar na compreensão do interlocutor de quem você é, de como está o projeto, por que não? E daí vem essa ideia dos teasers. Eu trabalhei com esses dois projetos, o Opaió 2, não esse daí, que é o primeiro filme, mas Opaió 2 é um projeto da Monique Gandener, com quem eu trabalhei em Paraíso Perdido, e ela chegou a fazer algumas cenas específicas desse segundo filme, né? Hoje talvez o projeto esteja virando uma série, né, como virou o Opaió, mas existe o roteiro de um filme e houve a filmagem de um teaser que foi apresentado. Assim como Gabriel Montanha, né, um filme a qual eu também trabalhei no material, na parte de orçamento até, e do projeto em si, mas houve sim, para quem conhece o filme, é um filme que se passa prioritariamente na África, e o realizador, o Felipe, foi à África e ele mostra as locações por onde, baseado em fatos, o filme
e onde você acompanha um pouco da jornada do personagem. Então, eu acho uma possibilidade muito boa. Como também acho algo que eu fiz recentemente para um projeto, onde você faz um teaser baseado em imagens de outros filmes que já existem. Você simplesmente faz um recorte, né? Se você tem um personagem, um senhor de idade é o teu protagonista, então você vai atrás de imagens de filmes que você possa cortar e dar aquela percepção de que aquele é o universo que você está buscando, aquele é o tom que você está buscando. Mesmo que você não vá conseguir aquele ator, mesmo que seja um ator estrangeiro, mesmo que a fotografia seja diferente, mas você consegue dar um ritmo e um tom ao projeto, né, na edição através de imagens que ajude a vendê-lo, né? De novo, gente, é tudo a ver, sempre tudo tem a ver com plantar imagens na cabeça do teu interlocutor. Então, se um teaser, por mais que seja com imagens de filmes que não são o teu filme, que você não filmou originalmente para ele, mas que possam ajudar a vender aquele projeto, não fuja disso, né? Abrace isso, acho que isso potencializa demais tudo que a gente sempre faz aqui. Que é essa ideia de vender a ideia, vender o que está na essência da tua imagem, é você plantar imagens na cabeça do seu interlocutor, sempre. Eu não vou cansar de repetir isso, tá bom? E aí, outra modalidade para ajudar a vender o teu projeto é você fazer um curta-metragem como tubo de ensaio, né? Não sei se vocês conhecem, mas o Whiplash, o longa-metragem que deu o Oscar de melhor coadjuvante ao J.K. Simmons, ele existiu primeiramente como um curta-metragem que é uma cena do longa-metragem. O link está aí, se você tiver interesse em assistir o projeto, eu acho que não está legendado em português, mas se você conhece o Whiplash, eu acho um baita de um filme, você tem a possibilidade aqui de entender como essa ideia do curta-metragem como tubo de ensaio pode funcionar. E trazendo para o Brasil, não sei se vocês conhecem o curta-metragem Palace 2, mas ele é um tubo de ensaio para o longa-metragem Cidade de Deus, né? Na época, o Fernando Meirelles estava testando aquela linguagem que depois virou uma baita de uma linguagem em vários dos filmes dele, né, na associação dele com o Charlone, mas o Palace 2 tem um ritmo e uma linguagem visual muito específica. O link está embaixo, se vocês quiserem copiar e puxar no YouTube, mas eu acho que essa ideia do curta-metragem como tubo de ensaio para um longa-metragem, até mesmo com uma série, pode sim funcionar e acho que ajuda, né, porque aí claramente você está mostrando, você não está plantando a ideia, você está mostrando, né, imagens ao seu interlocutor. E ainda nessa história do Cidade de Deus, eu acho que é importante a gente citar isso, né, que esse Palace 2 acabou virando Cidade de Deus, que foi um baita sucesso, todo mundo conhece, e aí virou a série, né, Cidade dos Homens, né, e aí ainda teve o spin-off, né, que foi o filme Cidade dos Homens, aproveitando os dois atores, né, e personagens mais velhos, né, o Laranjinha e o Acerola. Acho que é um exemplo perfeito no Brasil de como um curta-metragem como um tubo de ensaio potencializou um projeto e como esse projeto acabou gerando outros tipos de materiais. Muito, muito bom e impactante essas possibilidades que vieram, tudo por conta de um projeto muito bem pensado, né? O filme longa-metragem sempre já estava pensado, mas o que veio depois, eu acho que veio consequência do sucesso do longa-metragem. Tá bom? Bem, encerrando a nossa apresentação, vou a alguns pontos que são importantes e claros aqui, que eu acho que, né, resumindo tudo que a gente falou, seja claro e conciso na sua apresentação, no seu pitch, né, absolutamente indispensável, né, acho que é um título grande, mas eu acho que é quase que um outro título para essa apresentação. É o absolutamente indispensável. Então, seja claro, seja conciso, engaje teu público, engaje teu interlocutor, convença-o de que o projeto vale a pena e que você tem capacidade de realizá-lo. Isso é muito, muito importante. Mostra que sem você, aquele projeto não existe e aquele projeto tem uma função e uma necessidade de existir. Demonstra seu poder de cativar, envolver o ouvinte, então isso tem a ver com a apresentação, tem a ver com
como você vai interagir com aquela pessoa com quem você tiver, para quem você estiver apresentando o seu projeto. Cada um faz um pitch de uma maneira diferente, nem mesmo você fará o pitch da mesma maneira. Eu já apresentei esse conteúdo aqui de diversas formas, e essa daqui é uma outra maneira de apresentar. Eu dar uma outra apresentação dessa, com certeza vai ser diferente, né? E nunca existem duas da mesma coisa nesse sentido. Então saiba disso, né? Reconheça esse potencial, mais que uma limitação, eu vejo como potencial. Então, mas se prepare, né? Aquilo que eu falei lá atrás, né? Ensaie 1, 2, 3, 4, quantas vezes você achar que foi necessário para você, de fato, falar o que é essencial daquele material. Reflita bastante sobre a essência do filme, o que realmente, ou da série, né? O que realmente é relevante nele, né? O que há na tua história que faz dela algo tão especial, tão único, que os outros devam se interessar por ela. A gente fez exercício mais cedo sobre isso, mas fica aqui o lembrete de novo, né? Essa questão do tão único, tão especial. Essa história, não existe outra igual, né? Então, aproveita essa oportunidade, venda isso bem. Lembre-se que estamos contando uma história que se passa em muitos minutos, às vezes muitas horas, né? Se for uma série, geralmente menos de 5 minutos, né? O seu pitch não vai durar, geralmente dura de, né, como eu citou lá em cima, né, de segundos a no máximo 10 minutos. Então, seja simples e direto no descrever da tua história. Cuidado, 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 cuidado. Não gaste tempo falando demais de elementos da história, a não ser aqueles que são essencialmente importantes. E aí, né, no pitching curto, não descreva cenas específicas, muito menos diálogo, gente, por favor, né? Falar o que o personagem falou um para o outro, isso geralmente consome tempo e te deixa o ritmo da apresentação muito mais lento. Então, vai nas ideias mais importantes, né? Vai no que realmente impacta a apreciação, a compreensão. O roteiro, se você fizer um bom pitch, o roteiro do projeto vai ser encaminhado, o cara vai querer ler aquilo ali, a profissional da área vai querer ouvir o teu projeto, querer ler o teu projeto melhor. Então, seja específico. Escute e trave contato visual com seus interlocutores, né? Sempre importante, né? Essa troca, por isso aquela coisa, né? Mesmo que seja uma coisa digital, né? Uma apresentação digital, não fique lendo numa tela. Eu vi recentemente algo assim e fiquei chocado o quanto a pessoa perdeu nesse potencial de estar se aproximando do seu interlocutor, né? É uma conversa, né? Tudo aqui é sempre uma conversa. E não se distraia, né? Mesmo que alguém entre, mesmo que alguém bata na porta, mesmo que um copo caia, um celular caia no chão, alguma coisa assim, mantenha você, o teu foco. Daí a relevância de você, sim, treinar várias vezes, praticar várias vezes, porque você entenda muito bem aquilo que você está falando, e caso alguma coisa tire você da sua concentração, você possa voltar rapidinho para onde você estava e dar sequência àquilo ali, sem gastar o teu tempo, porque tempo nessas horas vira elemento sem preço. Se for usar um PowerPoint, né, ou um PDF, evite excesso de telas, né, isso aqui, claro, uma apresentação, a intenção foi outra, foi tentar explanar e apresentar o conteúdo, mas, poxa, não gasta mais que 8 telas, não gasta mais que 10 telas, 8 eu acho que muitas vezes até muito, né, acho que essa relação de olhar nas pessoas e falar com as pessoas e ter o PDF, o PowerPoint por trás, só como um encaminhamento é muito melhor. Não lote também o PowerPoint, ou o PDF, ou o Canva, seja lá que formato de apresentação você use, de palavras, de muito texto, porque o teu interlocutor, o teu avaliador, se for um pitch para a seleção de um projeto, um edital, ele vai acabar lendo o que está na tela e não vai prestar atenção em você. Então você vai acabar perdendo a atenção do teu interlocutor para que ele fique lendo na tela. Não faça isso. Fale como se estivesse falando com um amigo, né? Acho que isso é sempre bom, né? Trate aquela pessoa do modo respeitoso, mas para você também não ficar nervoso, não encare aquela pessoa como, né, alguém inacessível. Trate como um amigo, que aí você vai conseguir falar com mais facilidade e apresentar suas ideias com mais facilidade. Fale com o coração, acredite nas suas ideias, é aquilo que eu já falei lá em cima, né? Por que você é capaz de falar isso, por que você é capaz de apresentar esse projeto, quais são as credenciais que te potencializam para realizar esse projeto. E quando você fala com o coração, quando você justifica isso de uma maneira muito mais assertiva,
eu acho que vem muito mais verdade, né? Essas ideias são apresentadas com mais clareza. Então, fale com o coração, fale com a alma, fale acreditando no que você fala. E parece besteira ou não, mas respira. Respira, porque querer falar tudo rapidinho também não dá certo, incomoda. Saiba pausar, saiba entender os olhares dos seus interlocutores, entenda que isso muitas vezes diz muito mais do que... Muitas vezes já peguei pessoas anotando coisas enquanto eu estava falando, e quando eu terminei de falar, a pessoa... Eu tenho uma pergunta, e a pergunta tinha tudo a ver com tudo que estava sendo dito ali, então a pessoa estava completamente engajada no que eu estava falando. Inclusive anotando no celular, tá? Então não acho que só porque a pessoa não está, ela está com o celular na mão, ela pode estar usando aquele celular como mero, né, rabisco para tomar notas, né, escrever notas sobre o que ela está ouvindo sobre você. Existe de tudo, então respirar faz parte, para você até mesmo não perder o teu foco no que você estiver falando, tá bom? Eu acho que é isso. Eu agradeço demais a atenção de vocês. Está aqui o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram perguntar alguma coisa. Dou palestras sobre diversos temas também. Sou professor, sou realizador, sou roteirista, sou diretor, sou produtor. Tenho uma produtora focada em projetos do Espírito Santo, com uma pegada muito mais forte, né, em trazer a realidade do Espírito Santo para o mercado audiovisual, para o cenário audiovisual. Então tá aí na tela, caso você queira entrar em contato, a gente tá lá, acha a gente por aí, tá bom? É isso, um prazer enorme. Eu vou trocar de tela aqui, talvez desligue alguma coisa, mas vocês deverão voltar a me ver. É isso, prazer enorme. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Até mais, tchau.